Bem-vindos ao FIPA TV e a mais um episódio do Entre Fileiras, um programa que resulta de uma parceria entre a FIPA, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, e a GCI Mídia. Pretendemos mensalmente receber um dos nossos associados e entrevistá-lo, acima de tudo, sobre os principais desafios que cada setor enfrenta. Temos hoje connosco a Ana Isabel Alves, diretora executiva da ACIBEV, a Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal. Olá, Ana, muito obrigado por participar no nosso Entre Fileiras. Eu começava por quase que a citar de algumas notas que deixou em tempos à comunicação social, onde refere que a fileira do vinho é muito desafiante e ao mesmo tempo muito resiliente. A minha pergunta, e para que quem nos vê possa efetivamente perceber um pouquinho melhor da parte de quem conhece bem o setor, quais são os principais desafios que antevê para o setor nos próximos anos? Pedro, eu digo que é um setor muito desafiante porque efetivamente representa uma parte muito significativa de Portugal, da nossa cultura, da nossa economia, da nossa sociedade. A ACIBEV encomendou em 2022 um estudo à nova SBE, que é uma entidade isenta, que nos trouxe aquilo que nós, em termos perceptivos, já tínhamos ideia, que era o peso do setor em Portugal. E, de facto, o setor do vinho em Portugal dá muito emprego essencialmente no interior do país, porque nós temos muitos outros setores que dão emprego, mas normalmente na orla, no litoral, da orla costeira. Nós somos um setor altamente enraizado na nossa cultura. O vinho faz parte da nossa forma de estar. Toda a gente diz, e é verdade, são os dados oficiais, que Portugal tem o maior consumo per capita mundial, e isso é verdade, mas se nós depois dividirmos esse consumo per capita pela nossa população e pelo turismo que temos, dá-nos um copo de vinho ao almoço e um copo de vinho ao jantar. Portanto, o consumo mais responsável do que propriamente acharmos que bebemos todos grandes quantidades de vinho. Exatamente. E é muito importante falar nisto porque o nosso consumo em Portugal está altamente ligado à nossa dieta mediterrânica, está altamente ligado aos nossos hábitos de socialização, de estar à refeição com uma boa comida. E daí também estarmos no setor agroalimentar, que fazemos muita questão de dizer que o vinho faz parte do agroalimentar. Mas nem tudo são rosas, desafios para o futuro são muitos. Desde logo a baixa do consumo de vinho a nível mundial, que é uma realidade. Tem notado de forma significativa em algumas zonas do globo. Essencialmente nos países produtores. Okay. Portanto, a União Europeia, assim como é o maior exportador de vinho, também é a maior área que consome vinho. E tem-se verificado um declínio muito significativo de consumo nos países produtores. Portanto, esse eu diria que é o nosso grande desafio. Depois temos um segundo grande desafio que tem a ver com as novas tendências de consumo e adaptar os nossos vinhos à tendência e às novas formas de consumo. Estamos a falar, por exemplo, só a título de exemplo, aqui há uns tempos, ou há uns anos, quando se falava em beber vinho, íamos jantar com os amigos, beber vinho era vinho tinto. Hoje em dia, a tendência de consumo mundial é o consumo de vinho branco, o consumo de rosés, o consumo de espumantes. Portanto, isto para nós é extremamente desafiante, porque nós temos regiões especializadas em vinho tinto, que era muito apreciado no passado, ainda continua a ser muito consumido, mas que neste momento tem que se reinventar. E quando se planta uma vinha, normalmente pelo menos temos que esperar 5 anos até que ela volte a sua... Mas há aqui, portanto, uma margem para diversificação, acima de tudo,
com novas tipologias a crescer e, portanto, para eventualmente colmatar ou até atenuar aquilo que tem provocado uma redução desse mesmo consumo, não é? Exato. Nós dizemos que as empresas têm que se reinventar, têm que criar e inovar e criar novos produtos. Estamos a falar, por exemplo, de novas modas como as bebidas aromatizadas, as sangrias. Estamos a falar de produtos ready to drink, por exemplo, já feitos, que é só abrir a lata e temos o produto. E também, muito importante, os vinhos desalcoolizados e os vinhos sem álcool. Certo. Que, se calhar para os mais velhos, vinho sem álcool não é vinho, mas o que é facto é que é uma nova tendência de mercado e cada vez mais os consumidores pedem vinhos com mais baixo grau alcoólico. E, aliás, é uma resposta positiva do setor face àquilo que tem sido uma enorme pressão contra o álcool. Nós sabemos que a nível global, seja a Organização Mundial de Saúde, seja os governos, têm exercido claramente uma pressão muito grande com o consumo de álcool e, portanto, será aqui também uma oportunidade, mantendo as características sensoriais de um produto que as pessoas gostam e que gostam de ter à refeição, a poder realmente ultrapassar um pouco aquilo que hoje são exatamente essas pressões, que podem até ter outras consequências, como restrições, como impostos adicionais, etc. Exatamente, Pedro. O álcool e saúde, como nós lhe chamamos, o dossiê álcool e saúde é um dos nossos grandes desafios. E a partir do momento em que a Organização Mundial de Saúde tenta passar a ideia de que não existe consumo de álcool seguro, o que não é verdade, porque está provado e existem inúmeros estudos que dizem que o consumo de vinho com moderação é compatível com o estilo de vida saudável, se acompanhado de uma refeição naturalmente diversificada, se acompanhado de exercício físico e de uma série de outras situações. Portanto, está provado que o consumo de vinho com moderação é compatível com o estilo de vida saudável. Aliás, essa é uma campanha de responsabilidade social que vem da Wine in Moderation, uma campanha europeia, salvo erro, e que a Cibeve foi, digamos, o grande motor de implementação desses princípios aqui em Portugal, com o vinho em moderação. Sim, sim. Há aqui uma outra questão que eu gostava também de lhe colocar, que eu acho que é importante para quem nos ouve, que é a questão da sustentabilidade. Aliás, os setores, e às vezes isto não é bem percebido pela opinião pública, não vivem apenas de vender mais ou vender menos. Os setores hoje enfrentam um conjunto de desafios e a verdade é que a economia vitivinícola pretende realmente ter um produto mais saudável, mas também um produto sustentável, um produto que naturalmente seja competitivo no mercado e vibrante. Eu acho que é uma palavra interessante para o vinho. O vinho tem que continuar a ser vibrante, porque o vinho é efetivamente um produto que está presente nos nossos momentos culturais, nos nossos momentos pessoais, nos nossos momentos de festa. Como é que se conjugam efetivamente todos estes desafios? E aproveito para acrescentar até outro, que é o da digitalização, e eu sei que no vinho há alguns projetos muito interessantes, nomeadamente de informação ao consumidor. Como é que realmente as empresas que se sentam à sua mesa para debater as problemáticas e os desafios do vinho olham para todas estas variáveis? E particularmente, pedia que se centrasse na questão da sustentabilidade e da digitalização. Em relação à sustentabilidade, nós temos que ver os vários pilares da sustentabilidade. E, portanto, voltando ao início da minha conversa, este setor é um setor que contribui muito para a economia nacional. E, ao mesmo tempo, para a parte social, porque há as regiões do nosso país que não viveriam, que não teriam, ou dificilmente teriam outro tipo de atividade agrícola. Porque estou-me a lembrar, por exemplo, do Douro, que é uma região muito complicada e se não fosse a vinha, provavelmente ainda era a desertificação seria maior do que já é atualmente. E, aliás, é uma região onde, por exemplo, o vinho é também um motor do turismo, não é? Em particular do enoturismo, porque é uma região que acaba por ser muito procurada por quem nos visita, muito por essa via. É uma região também belíssima do ponto de vista paisagístico, hoje em dia gastronomicamente muito interessante, mas o vinho tem um papel determinante também no turismo e nesta componente vibrante, digamos assim, do vinho. Exato. O enoturismo também, eu diria que é uma das formas que as nossas empresas também têm alavancado para dar resposta aos grandes desafios que temos. E hoje em dia há dados que nos dizem que 10% do turismo que entra em Portugal
já não vem só pelo o sol e pela praia, e que, neste caso, o enoturismo contribui decisivamente para diversificar o próprio turismo, deixar de ser sazonal. Portanto, quem vem para provar vinho, quem vem para ver as nossas adegas, vem durante todo o ano. Ao mesmo tempo também leva os turistas para o interior do país, para as regiões, porque nós temos essa característica que os nossos vinhos têm denominações de origem, e as denominações de origem e indicações geográficas não são deslocalizáveis. Portanto, o vinho português não pode deixar de ser feito aqui para ser feito noutro ponto qualquer do mundo ou do planeta. São tudo características que o vinho tem e que o ligam ao terroir, que o ligam às pessoas que vivem naquela região. E daí, no caso do enoturismo, por exemplo, que está extremamente desenvolvido em Portugal, nós temos dados de que cada vez mais os turistas vêm a Portugal para visitar as nossas regiões, para conhecer os nossos tipos de vinho, porque nós somos um país muito pequeno, mas com uma diversidade enorme de vinhos. Temos desde os vinhos verdes no Minho até os vinhos do Alentejo, passando por Lisboa, pela Península de Setúbal, pelo Dão, que são elegantíssimos os vinhos do Dão. Portanto, o turista, quando vem para Portugal, tem uma enorme panóplia de vinhos e de sensações para experimentar. E é um fator de atração, no fundo. Nós estávamos a falar de sustentabilidade, começou pela componente económica, mas as empresas têm claramente também hoje uma grande preocupação, quer ambiental, quer até cultural, não é? Porque, como estava a referir, e isto liga tudo com a questão do enoturismo, é uma atratividade cultural. Mas do ponto de vista ambiental, o vinho, e o vinho é um produto que vem da terra, hoje em dia há uma preocupação clara com a sustentabilidade ambiental também por parte das empresas. Sim, eu em relação a esse assunto, eu até remetia para o referencial de sustentabilidade nacional. Neste momento, Portugal é um dos poucos países da União Europeia que tem um referencial de sustentabilidade nacional e que é implementado pela própria Vini Portugal. Portanto, já temos uma série de empresas certificadas pelo referencial de sustentabilidade nacional, que engloba todos esses pilares, inclusive o ambiental, da sustentabilidade. Relativamente à digitalização, eu diria que também é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Sobre isso, nós temos um exemplo paradigmático que poderá ser seguido inclusivamente pelos restantes produtos do agroalimentar. Por proposta de Portugal, foi incluída na PAC, na Política Agrícola Comum, uma disposição que depois veio a ser regulamentada da possibilidade de os ingredientes e as calorias e a declaração nutricional do vinho poder constar, se a empresa quiser, se o produtor quiser, nos chamados rótulos digitais, o QR Code. E para cumprir com uma obrigação legal que, entretanto, e isto é extremamente interessante porque, através do QR Code, o consumidor, seja em que ponto estiver, faz o scan do QR Code e automaticamente o sistema verifica qual é o seu IP de origem e, portanto, põe a informação que o consumidor quer na sua própria língua. Isto é muito inovador, isto foi uma proposta de Portugal que foi aceita pela União Europeia, já está a ser implementada desde dezembro de 2023 e que, de facto, é o futuro, porque se eu for à Grécia, por exemplo, e quiser saber os ingredientes ou as calorias de um vinho grego, se estiver em grego no rótulo, eu não entendo nada. Exato. Enquanto se o produtor tiver metido esta informação num QR Code, automaticamente vai-me dar a informação que eu preciso na minha própria língua, que é o português, onde quer que eu esteja, não é? E isso acaba por valorizar o próprio produto, porque efetivamente nós temos um produto de excelência, portanto, quanto mais e melhor informação dermos ao consumidor, melhor. Ana, eu tenho agora uma última questão para si, e tem muito a ver com o papel da ACIBEV. Portanto, falámos um pouco do setor, das empresas, do consumo, mas aquilo que eu tenho também testemunhado é que as associações têm um papel muitas vezes determinante e às vezes, devemos dizê-lo, se calhar pouco valorizado ainda, pelo menos aos olhos do exterior, na dinamização
dinamização dos setores. E a questão que lhe colocava era exatamente essa. Qual é que tem sido o papel da ACIBEV nesta dinamização do setor dos vinhos e espirituosas em Portugal e que desafios, enquanto diretora executiva, é que, no fundo, antecipa para a ACIBEV nos próximos tempos? Pedro, a ACIBEV faz este ano 50 anos. Nós somos os herdeiros do Grêmio e, portanto, este ano é uma data muito importante para nós. O setor vitivinícola é dos setores agroalimentares mais regulamentados ao nível da União Europeia. E, portanto, o papel da ACIBEV é essencialmente acompanhar, influenciar o que é decidido em Bruxelas. E é aqui uma das nossas mais-valias. Nós damos muito valor e empenhamos-nos muito no dossiê internacional, precisamente porque temos consciência do impacto que isso tem no nosso negócio. Para além disso, também temos um grande papel também na área da responsabilidade social. Como falámos há bocado, nós fomos um dos criadores, digamos assim, do Programa Internacional Wine in Moderation, Vinho com Moderação, que hoje em dia já não é só europeu, é internacional, e que basicamente o que pretende é dar sustentabilidade ao nosso negócio, é passar cada vez mais para o consumidor a noção de que tem que haver um consumo responsável. Nós não queremos contribuir para o problema, nós queremos ser parte da solução. E, como tal, queremos criar esta ideia da moderação como uma moda, ensinar as pessoas a beberem bem, porque nós queremos é que as pessoas apreciem o nosso vinho, saibam conjugar com a comida, saibam que não devem exceder determinadas doses, que devem acompanhar o vinho com um copo de água, enfim, pequenos truques que, de facto, transformam o consumo e nos permitem dizer que, hoje em Portugal, nós temos um consumo de baixo risco, não obstante nós termos um elevado consumo per capita de vinho, o que só demonstra que isto faz parte de nós, faz parte da nossa cultura e da nossa vida. Claro. E com vinhos de grande qualidade que nós efetivamente temos em Portugal. Muito obrigado, Ana, pelo seu contributo para este nosso Entre Fileiras, que na prática é um programa de todos nós, sócios todos aqueles que são sócios da FIPA e que têm também ajudado a Federação a crescer, e eu cumpro-me também aqui agradecer o facto da ACIBEV, que é um dos mais nossos recentes associados, ter hoje uma participação também bastante ativa na Federação. Muito obrigado por terem visto com atenção este nosso programa sobre o vinho, com Ana Isabel Alves, diretora executiva da ACIBEV. Continuem a seguir-nos, podem ver o Entre Fileiras no site da FIPA, em www.fipa.pt, podem seguir-nos no YouTube e podem naturalmente acompanhar-nos no LinkedIn, que é hoje naturalmente uma rede social de excelência para acompanharem o que de bem se faz no movimento associativo e no setor agroalimentar em Portugal. Até ao próximo programa. Muito obrigado.